O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados. Bem-vindos ao Pro Bono. Hoje vamos falar de redes sociais com o advogado Pedro Barosa. Pedro, vamos começar pelo mais básico. Há uma idade mínima legal para estar nas redes sociais, apesar disso ser fácil de contornar. Bom dia, Judite. Obrigado pelo seu convite. Há, de facto, uma idade mínima legal. Do meu ponto de vista, uma idade muito precoce para aquilo que é, enfim, a maturidade que os jovens e adolescentes não têm ainda quando acedem às redes sociais, que é ali nos 13 anos. Essa tendência tem vindo a ser alvo de muita discussão e em toda a Europa temos vindo a assistir a movimentos com propósitos benignos e que, em nome da proteção das crianças e jovens, têm vindo a pugnar pelo aumento dessa maioridade. Por exemplo, a Austrália já proibiu, já aprovou um diploma que iniciará a sua vinculação já para o ano que vem, os jovens terem redes sociais, apenas podem ter redes sociais acesso a partir dos 16 anos. A Finlândia também está a seguir a mesma corrente e parece-me que Portugal também vai atrás, e bem. Os jovens, e esse é um dos graves problemas, partilham fotografias, dados pessoais, fazem isso de forma constante. Há riscos jurídicos envolvidos aqui? Eu diria que há riscos de toda a natureza e índole. Podemos encarar isto por vários ângulos. Do ponto de vista, desde logo, da segurança. O próprio adulto, se publica informações, dados pessoais, morada, trabalho, enfim, já para não falar obviamente em dados bancários, corre esse risco. Com as crianças não devemos brincar e, portanto, não as devemos expor a quaisquer riscos que possam colidir com a sua proteção e segurança. E, portanto, desde logo, do ponto de vista da segurança, quaisquer informações que possam, atinentes e respeitantes a crianças, ou informações das crianças, ou o paradeiro das crianças, ou a imagem das crianças, nas redes sociais ou na internet em geral, pode comprometer a sua segurança e proteção. Depois há naturalmente a questão mais moral, se quisermos, apesar de ser uma questão legal também, mas é uma questão moral, a questão dos direitos de imagem das próprias crianças. Mas e depois, isto depois esbate naquele campo também fértil para discussão, que é a circunstância de muitas vezes os pais, os cuidadores, os representantes legais das crianças e jovens podem partilhar conteúdos por mera vaidade, por mero orgulho, por mera satisfação individual, e não fazem de facto ideia, porque não têm, como eu e como qualquer inspetor da Polícia Judiciária especialista em criminalidade informática, não têm a mínima ideia do que é um catálogo de caras de crianças abusadas sexualmente e objeto de pornografia infantil ou aliciamento sexual. E, portanto, eu gostava que esses pais que de forma inócua partilham conteúdos e expõem as suas crianças, enfim, com alguma inocência, tivessem esse contacto para perceber os riscos, não apenas para a segurança e proteção das crianças, mas também para a própria imagem das mesmas, que na verdade não estão a consentir. Quando os jovens são expostos a conteúdos nocivos ou mesmo ilegais nas redes sociais, há algo aqui que os pais possam fazer? Bem, eu diria que o trabalho aqui está na prevenção. Isto é, se alguém publica algum conteúdo, alguém que não o nosso filho publica algum conteúdo relativo ao nosso filho, claro que se pode denunciar desde logo na própria plataforma, seja uma Meta, seja um Instagram, seja um Facebook, LinkedIn, WhatsApp, o que seja, mas também, naturalmente, dirigir-se à Polícia Judiciária ou ao Ministério Público fazer denúncia, mas depois há o caso, que aí eu atuava mais na prevenção, que é de ser o próprio filho a ser alvo dessas publicações e ele próprio a ser o autor das mesmas. E aí, quando lhe falava em prevenção, era precisamente na hipótese de tentar o mais possível retardar o acesso das crianças e dos jovens às redes sociais. Por uma questão de maturidade. Por uma questão de maturidade. Porque, repare,
13 anos é a idade mínima legal para aceder atualmente em Portugal às redes sociais. Eu não, apesar de ter alguma formação, enfim, não sou psicólogo, sou advogado criminalista, e, portanto, se pensarmos que 13 anos é metade do tempo que o cérebro de uma pessoa se demora a desenvolver, que é aos 26, é ali entre 25 e 30, mas enfim, há literatura abundante que fala em 26, perceba como é que é possível alguém ter acesso a conteúdos ilimitados, porque depois obviamente poderemos falar na fiscalização, na prevenção, mas a verdade é que há aquele psicólogo brasileiro que fala muito: deixarias o teu filho de 10 anos numa paragem de autocarro sozinho durante 2 horas? Então, não deixarias. Porque é que o deixas na internet? Exato. E, portanto, a questão da maturidade não tem apenas que ver só com não é a criança que tem acesso ao mundo, mas o mundo passa a ter acesso à criança. Não é apenas nesse ponto de vista do risco e da proteção e da segurança, mas também do ponto de vista da crítica. Repare, a partir do momento em que entramos nas redes sociais, existe o fenómeno do ciberbullying que provavelmente já iremos abordar e que fica também já aqui coberto. Uma criança, as redes sociais são um espaço de liberdade de expressão e de crítica e de análise e de escrutínio e de muito filtro, como sabemos. Uma criança com 13 anos ou com 15 anos, que para nós são crianças, naturalmente, se põe alguma fotografia ou um conteúdo, ou um vídeo, ou uma frase, ou um lema, e são objeto de alguma crítica negativa e não positiva, essa crítica pode ter efeitos absolutamente devastadores na autoestima dessa criança. Seja porque és feio, és gordo, ou estás feio ou estás gordo. Quer dizer, isso para uma pessoa que já tem uma estrutura emocional e a autoestima, enfim, autoestima, quem diz autoestima diz alguma noção de que aquilo que eu sou é aquilo que eu penso que eu sou e não aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Uma criança com 13 ou 14 anos não sabe fazer esta avaliação e, portanto, e por isso é que assistimos também, cada vez mais, a preocupações da comunidade médica, da comunidade do mundo da psicologia, preocupado com estes fenómenos e em retirar ao máximo as crianças dos ecrãs, precisamente por causa também desses conteúdos, não só ao nível da limitação do desenvolvimento cerebral e cognitivo, mas também do ponto de vista da proteção da sua autoestima também. Falava no ciberbullying, há um enquadramento legal, jurídico para este tipo de crime? Ainda não há o crime, ainda não há o tipo de crime de ciberbullying no nosso Código Penal. Aquilo que tem acontecido, uma vez que enfim, a internet tem sido um fenómeno cada vez mais presente na nossa vida e, portanto, muitas condutas e comportamentos são praticados que depois têm vindo a ser alvo de processos judiciais. Não havendo, eu não acho que haja uma lacuna na lei, no nosso Código Penal, não existe, mas não havendo um crime específico de ciberbullying, o que os tribunais têm invocado para o modo como os tribunais têm qualificado de certo tipo de condutas é mais através da injúria, da difamação, do crime de devassa de vida privada, da perseguição. Aliás, tivemos um caso recentemente, enfim, a nossa imprensa cobriu um caso recentemente de alguém que foi de uma rapariga com os seus 30 anos, que foi condenada a uma pena dura de 7 anos e 2 meses de prisão, porque andava a perseguir via e-mail uma colega da faculdade, ao ponto de ter anunciado o seu óbito à família. Diz-lhe alguma coisa isto? Sim, sim. Portanto, foi uma perseguição atroz feita por uma rapariga que foi devidamente e bem condenada por este tipo de factos. O nosso tempo é curto, mas o tempo que se passa nas redes sociais é excessivo. Só para perceber, isso também tem implicações jurídicas, não é só um problema de saúde? Implicações jurídicas, eu diria que são as menos... quanto mais tempo passarmos num sítio de risco, mais arriscamos, nomeadamente a ser alvo ou autores de crimes. Isto pensando naturalmente nas crianças e jovens. E, portanto, sim, repare, o incitamento ao ódio que existe hoje em dia, a promoção de comportamentos e condutas criminosas, de terrorismo, muito para lá daquilo que é a má língua ou a própria crítica. E, portanto, eu diria que o verdadeiro perigo aqui, quanto à questão jurídica, eu penso que a montante é que se podia
resolver, ou seja, regular, e está a haver, como a Judite sabe, uma grande discussão a nível europeu relativamente a um regulamento que prevê, que aumenta a camada da proteção das crianças e que prevê já uma monitorização, não das conversas de texto, mas de áudio e vídeo nas redes sociais, nas plataformas como WhatsApp, Telegram, Signal, etc., e que tem vindo a ser alvo de muita polémica e celeuma, mas que me parece benigna. Porquê? Porque naturalmente que estamos a encarar numa balança, por um lado, o direito à privacidade das comunicações, e por outro lado a proteção e a segurança das nossas crianças. E sabendo nós dos perigos que existem e da pornografia infantil que existe na internet e dos predadores que existem, etc., eu penso que é capaz de pesar mais a proteção do que o direito à privacidade. Embora este regulamento também prevê, e isto é discutido, mas que, por exemplo, relativamente às ordens profissionais, o sigilo profissional tem que ser sempre assegurado. Por exemplo, a Ordem dos Médicos já se pronunciou, o Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados também já se pronunciou, e, portanto, essa parte estará acautelada. Mas está a ser discutido. Só mesmo para terminarmos, porque o nosso tempo já acabou, qual é a dica prática que deixa para quem nos ouve e que tem jovens e crianças em casa com redes sociais à mão? Eu não sou capaz de responder a esta pergunta sem me lembrar que sou pai. Pois. E tenho uma filha com 4 anos, e diria-lhe que naquilo que eu puder evitar que ela olhe para um ecrã, eu assim farei. Eu quero que ela trepe às árvores, que brinque com os amigos, que jogue a bola, que brinque com bonecas, que esteja fora dos ecrãs. Porque quanto mais tarde ela tiver contacto com isto, melhor para ela. Pedro Barosa, muito obrigada por ter estado connosco neste Pro Bono. O programa volta para a semana. O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados.